O CEO da Catarina Capital está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo aqui ao BMC Marketing. Prazer falar contigo, Thiago. Prazer, senhores. Como é que estamos? Todo mundo curtindo o carnaval já antecipado aí, é? Pois é, já que o feriado a gente está trabalhando, pelo menos fica na expectativa do carnaval, né? E o carnaval que nem vai ter, né? Vai ficar só para abril. Mas tudo bem, a gente segue aqui trabalhando, não tem problema nenhum. Thiago, inclusive, vamos começar esse nosso bate-papo aqui. Eu queria falar um pouquinho a respeito desse momento das empresas de tecnologia, né? A gente viu ao longo de 2020 as empresas sendo muito procuradas pelos investidores, uma tábua de salvação praticamente ali, essas empresas mais tidas como crescimento. E de lá para cá a gente tem visto um movimento mais de queda, um movimento de aversão a esse tipo de empresa, o cenário acabando trazendo muitas delas aí para patamares bastante inferiores aí do que os já vistos. E eu queria que você fizesse uma análise para a gente, por gentileza, para esse começo de conversa aqui, sobre o setor, né? O que está acontecendo com o setor? Por que a gente olha para o Ibov lá e vê muitas empresas de tecnologia basicamente caindo nos últimos pregões, nas últimas semanas? Como que está a sua análise desse setor nesse momento? É ótimo, Felipe. Eu diria que não está acontecendo muita coisa, né? Está acontecendo só o caos, por enquanto, nesse começo de janeiro, né? A situação está bem caótica. Eu acho que a gente tem que dosar um pouquinho a diferença dos contextos nos Estados Unidos, né, das techs americanas, versus um movimento que já é bastante mais longevo, aí, desde, na verdade, de meados do primeiro, segundo semestre, entre os dois semestres do ano passado, para as techs brasileiras, né? São cenários, lógico que eles conversam entre si, mas cenários diferentes, né? Enquanto nos Estados Unidos as techs estão sofrendo muito por uma contextualização macro, né? Todo o contexto de tapering americano, a retirada dos benefícios, ainda uma dúvida do mercado sobre como é que vai ser o nível de desaceleração ou de aceleração do incremento da curva de juros, né? E como vai variar esse custo de capital que para algumas das techs, para uma grande maioria que ainda é deficitária, que ainda é consumidora de alavancagem, é fundamental para manter curvas de crescimento agressivas como elas já tradicionalmente vêm apresentando, né? Isso combinado a todo esse contexto geopolítico que vocês estavam comentando antes ali, né? Basicamente essa briga Estados Unidos-Rússia, né? A volta da Guerra Fria agora no Web 3.0, isso traz um tom a mais de volatilidade, de cada vez mais um cenário caótico, um pouco desesperador para os investidores e para alguns analistas que tem dois tipos de movimento, né? Aquele movimento mais especulativo, no momento de grande vol, como está acontecendo agora, e o movimento de, para quem já estava em tech, apertar os cintos e esperar a turbulência passar, para quem está olhando o tech ou quer aumentar a posição, está entendendo o tech como uma diversificação importante, é um momento, assim, eu diria que único, talvez esse primeiro quarter agora, esse primeiro trimestre, vai ser uma janela única para se alocar em tecnologia, em ações, né, de tech globais, porque, de fato, os preços das empresas estão voltando para o pré-pandemia, né? Mas as empresas já são 2, 3 vezes maiores do que no começo ali de 2020. Então, a gente está falando de ativos maiores com contextos de múltiplo ainda menores do que a gente via lá atrás. Agora, para as techs brasileiras, eu te diria que o desenho é um pouco outro, sabe? As techs brasileiras, elas prometeram muito resultado, prometeram, na sua grande maioria, uma história linda, uma história muito parecida com o crescimento das techs americanas, e eu acho que o mercado já tem acordado para que realmente o desafio de crescimento dessas empresas no nosso mercado tupiniquim, ele é bem mais tortuoso, né? As empresas têm apresentado resultados de tração menores do que os peers internacionais, né? Não conseguem drivar o mesmo tipo de múltiplo, o mesmo tipo de avaliação, e os preços têm sido penalizados tão simplesmente quando essas empresas começam a mostrar que esses desafios impactam nos seus negócios. Está acontecendo com várias empresas na cadeia de e-commerce, marketplaces que estão restritas geograficamente aqui, na cadeia de meios de pagamento, dentre outras cadeias que estão sofrendo demais, porque as empresas prometeram uma história gringa, mas estão enfrentando o desafio de crescer única e simplesmente aqui no Brasil. O mercado é outro, o contexto de crescimento é outro, a velocidade é outra, os valuations não podem ser os mesmos lá de fora, e as correções já antes mesmo desse movimento agora de janeiro já foram mais fortes, né? Agora em janeiro a gente brinca que as empresas estão tomando uma pá de cal agora, junto com esse contexto macroeconômico que está impactando as techs, está impactando principalmente as techs que têm uma necessidade de alavancagem para compor a sua rota de crescimento, né?
Maravilha. Alan Gani, Alexandre Cabral, Daniel Morales, fiquem à vontade para fazer perguntas aí para o Thiago. Ô Thiago, boa tarde, prazer falar contigo. Me parece que essa inflação alta lá nos Estados Unidos, ela já estava dada desde o ano passado, desde o final do ano passado, e o Fed já vinha dando sinalizações de aumento da taxa de juros. Mas parece que o mercado piorou bastante de um tempo para cá. O que houve de fato? Houve uma mudança de tom por parte do Fed, ou à medida que a gente está chegando agora para a concretização do fato, ou seja, o aumento da taxa de juros, o mercado acordou e colocou isso no preço? Eu te diria que é o segundo cenário que você trouxe. Tá? Eu acho que, lógico, o mercado já estava sabendo. Se você for olhar os Active Researchers, os analistas, né, desde meados do segundo semestre, ali por setembro, né, a gente já tinha uma perspectiva real de correção, tá? Uma correção que viria em dezembro, janeiro, ao longo desse primeiro quarter. Né? A hora que a gente virou o ano, né, é curioso a gente entender que foi a virada do ano que trouxe um tom mais agressivo, e principalmente a hora em que se concretizou a dinâmica das reuniões, as dinâmicas dos 25 bits, né, dos 25 pontos percentuais subindo trimestre a trimestre. Ainda não se sabe ao certo se vão ser 3, 4 ou até 5 correções, né, que o Fed trará, mas a hora que isso tangibilizou para a sociedade americana, e lembrem, a sociedade americana ela é muito mais participante da Bolsa, né? Diferentemente aqui dos Estados Unidos, esse movimento comportamental, quando a gente pega ativos de alta visibilidade, como as empresas de tecnologia, e a gente vê um comportamento mais massificado da discussão sobre esses ativos, geralmente, em um contexto de vol, as correções são mais abruptas, né? Quando isso traz para a cadeia mais popular de análise dos negócios. O que, basicamente, a gente tem entendido é que a concretização desse cenário, atrelado a uma sociedade que é muito participante das techs, né? As techs são uma cesta de papéis que, geralmente, o investidor típico americano ele quer ter, porque ele acompanha essas empresas, principalmente as empresas que estão no B2C, né? Que conversam com o consumidor final. Esses papéis começaram a sofrer muito. Então, veja como a cadeia de e-commerce, de marketplaces, a cadeia de softwares que conversam com o público final, né, os softwares que geralmente foram os mais valorizados na pandemia, ou até a cadeia de streaming, devem ter acompanhado o resultado de Netflix agora na largada, 25% de queda, diminuindo um pouco do guidance, mas batendo as metas anteriores. Né? Os ativos que conversam de maneira mais sistêmica com a população americana, eles estão sendo muito penalizados. E, surpreendentemente, alguns deles estão voltando, como Shopify, por exemplo, uma grande de e-commerce, estão voltando para patamares de múltiplo do pré-pandemia. Ou seja, você começa a identificar realmente uma assimetria, uma oportunidade de entrada, porque as empresas cresceram, elas se transformaram em empresas mais rentáveis, mas elas estão drivando valores e múltiplos que são menores até antes do contexto todo que fez com que os ativos rampassem demais no contexto de Covid, né? Então tem uma janela muito interessante, sim, ela se tangibilizou. Já é um ponto de entrada diga. Ou vale a pena talvez esperar um pouco aí, esperar essa turbulência dar uma acalmada? Ou você já diria que não, já vale a pena? Olha, eu te diria que abriu uma janela de entrada. Eu acho que para o investidor, a gente não recomenda, assim, lógico, o investidor especulativo, todo momento é janela, a gente brinca, né? Todo momento é oportunidade. Agora, para quem está olhando de uma maneira fundamentalista, ações de tech, e busca uma alocação, geralmente a gente recomenda que tecnologia seja algo na sua cesta que tenha um endereçamento de 3 a 5 anos de alocação. Né? Pelo menos esse horizonte, que é o horizonte típico até do Venture Capitalist, que investe em tecnologia ainda no mercado fechado, no pré-IPO. Né? Essa réplica para o pós-IPO ela é verdadeira, é algo que a gente recomenda, dada a volatilidade, dadas as perspectivas de crescimento e geração de valor dos papéis. Mas neste horizonte, eu te diria que a janela de agora, o ponto de entrada agora, ou o ponto de entrada ao longo desse primeiro trimestre, eu acho que se abre uma janela para alocação, e é lógico, aí a recomendação é de alocação gradativa, né? Não adianta você pegar o teu patrimônio endereçado para esse tipo de classe de ativo e colocar tudo de uma vez, até por endereçamento, dependendo do produto de investimento, assim, um Newton Fund, por exemplo, que a gente gera na Catarina Capital, é um produto não redeado. Então, até para um contexto cambial, para investimentos no exterior, a gente sugere uma alocação gradativa, né, paulatina. Mas que abre-se uma janela agora, que talvez nem mesmo no pré-pandemia tinha existido, acho que a janela está escancarada. Se o mercado vai descer muito mais, a gente entende que sim, pode ser que tenha uma correção um pouquinho mais agressiva, mas é sempre difícil precisar o ponto exato de entrada. Né? Uhum. Uma pergunta, falando de uma empresa brasileira que abriu capital lá fora, Nubank. Nubank, para você, o preço ainda já está justo ou ainda está mega esticado ou está barato?
Valia mais do que Itaú, isso nunca entrou na minha cabeça. Eu te diria que é difícil entrar na cabeça a comparação, mas é bastante difícil. A gente tem uma posição pequena, tá, de Nubank hoje. Como eu comentei para vocês, a nossa visão como investidor é uma visão fundamentalista, que olha ao longo prazo. Tá? Então, a gente está olhando o desenvolvimento do Nubank como uma plataforma de desenvolvimento de novos sistemas bancários, né, digitais, no horizonte de 3 a 5 anos de agora. Né? Eu te diria que nessa largada pós-IPO, ainda mais pelo contexto macro, mas é natural que o pós-IPO você tenha muita volatilidade. Né? Então, a empresa, todos os pós-IPOs de tech, globalmente você encontra grande vol, isso é do jogo. Né? O que tem acontecido no Nubank é que, de fato, com esse contexto macroeconômico, essa vol só está trazendo o papel para baixo. A correção cada vez mais cavalar para níveis ainda que se discutia do pré-IPO. Mas a empresa vai ser largada a 7, ela vai largar a 10, ela larga a 11. Se discutiu muito esse range, até que o range que foi lançado ao mercado foi um range intermediário, mas com um viés de valorização para cima do Itaú. Né? Sempre nessa brincadeira de que, olha, o Nubank vale mais que todo outro sistema bancário, vale mais que os peers dele, brasileiros como o Itaú. Eu te diria o seguinte, se você entendeu o Nubank como um neobank, entendeu o Nubank como uma plataforma de codificação de uma nova sistematização financeira, ou seja, um tipo novo de linguagem para você plugar serviços financeiros dentro de uma nova suite de app, o Nubank, em escala global, é um dos principais neobanks do mundo. Ele tem um nível de tração muito diferenciado, ele tem uma plataforma tecnológica muito diferenciada, e é muito interessante entender como no IPO a grande maioria dos investidores que participaram da rodada não foram os brasileiros, foram os investidores estrangeiros que olham tecnologia de uma maneira técnica, né, que olham tecnologia de uma maneira bastante aprofundada. O que tem acontecido é o seguinte, muita gente que entrou ou no IPO ou que já estava no papel antes, né, venture capital, esses investidores pregressos, estão fazendo um movimento de desinvestimento que realmente a largada foi num preço atrativo, num preço alto, né? E você vê um contexto macro impactando demais nos papéis que são consumidores de caixa, ou que estão começando a ter os primeiros resultados de caixa positivo, como no caso do Nubank. Então, o papel deve sofrer nessa largada. Agora, eu saliento aqui, eu acho que é uma oportunidade interessante de entrada num ativo que, diferentemente de todos os outros bancos digitais brasileiros, que são mais interfaces digitais para um bancão tradicional, né, os peers do Nubank, na sua grande maioria, são apps bacanas, que usam a mesma plataforma, a mesma arquitetura de banco dos anos 90, dos anos 2000, mas tentando falar com as novas gerações de consumidores no app. Né? O Nubank ele tem um diferencial tecnológico bastante técnico, ali, se você olhar realmente o desenvolvimento, a codificação da plataforma. Se você diferenciar um pouco esse joio do trigo, o Nubank sim é um papel que, numa visão fundamentalista de longo prazo, vale a pena construir como algo dentro do seu portfólio. Tá? Boa. Fechou. Eu queria fazer uma pergunta para o Thiago. Thiago, você estava falando aí sobre a Netflix, que teve aí essa queda aí, e a explicação que se dá é justamente que agora a Netflix tem mais concorrentes aí, né? Principalmente aí a Disney Plus, tem aí a HBO Max, que são grandes e são fortes, né? Você tem a Disney e a Warner, que são fortes aí. Mas essa situação de ter aí essas empresas mais fortes não indica aí que essas concorrentes não vão ter esse mesmo problema que a Netflix já está enfrentando, só que no caso a Netflix já é mais forte no mercado? Totalmente, concordo contigo 100%. A gente olhou a Netflix com bastante detalhe aqui, o nosso analista de streaming. O que eu te diria é o seguinte, as plataformas elas já estão chegando no nível mais de platô, no qual a aquisição de novos usuários ela é bastante mais complicada, né? Então você vê o Netflix indo para geografias até um pouco exóticas, trabalhando muito no mercado da Turquia para crescer, trabalhando muito no mercado da Coreia do Sul, que nunca são core quando você pensa em estratégias globais, né? Você já tem sim um desafio de você cada vez mais manter o keep-up de crescimento, dado que a tua base está cada vez maior, né? E o Netflix foi pioneiro nisso, e ele, de certa maneira, abriu a avenida para os outros. Veja que as outras plataformas, elas crescem muito mais rápido no começo, na comparação histórica com o Netflix, mas elas também chegam em platôs de crescimento. É o que está acontecendo agora nos últimos resultados de Disney, e é a perspectiva dos analistas, é um pouco mais de linearização do resultado do Disney Plus no crescimento. A mesma coisa deve acontecer com a HBO, com as plataformas de bundle, né, que estão dentro da Apple, ou que estão dentro da Amazon, por exemplo, no Prime. Né? O grande desafio, eu te diria que quando a gente está olhando streaming,
a gente está buscando menos os papéis, as empresas que estão cada vez mais no desafio de produção intensa de conteúdo e muita alavancagem para produzir conteúdo, cada vez mais, em maior volume, cada vez conteúdos mais locais para reter o público, mas a gente está buscando as plataformas que de alguma maneira conseguem aumentar o ticket médio sem aquela máxima de simplesmente ter um reajuste de preço, né? E aí surgem alguns papéis interessantes que também estão sendo penalizados no contexto macro de hoje, né? Mas a Roku, por exemplo, que ainda é uma empresa que está engatinhando no Brasil, mas começa a ter uma presença mais forte na Europa, uma empresa que tomou conta dos Estados Unidos e do Canadá, né, com modelo de streaming TV, ou seja, de basicamente um agregador de catálogos, né, uma solução em que você acessa uma única plataforma e nessa plataforma você tem acesso a Netflix, a Amazon Prime, ao próprio Roku Channel, a canais diversos, a catálogos diversos dentro de uma única ferramenta. Esse tipo de solução que monetiza através da mídia, principalmente, da venda de mídia em streaming, ou seja, no qual o ticket médio por usuário ele consegue se elevar conforme a mídia cada vez mais venha para dentro da plataforma, isso nos parece ser mais atrativo do que o timing atual dos players de streaming tradicionais, como Netflix. Tá? Te diria que a oportunidade está para quem está conseguindo monetizar em cima de mídia e não para quem está simplesmente querendo cada vez mais estrangular aí o volume de assinantes, né? Agora, é interessante acompanhar a Netflix até pelos novos movimentos. O Netflix já reparou isso e está, por exemplo, criando uma nova iniciativa no setor de games, né? Eles estão entendendo isso e estão querendo aumentar ticket médio para além dos reajustes, querendo trazer novas ofertas, novos tipos de conteúdos audiovisuais. Então ainda tem muita, vamos dizer assim, muita água para rolar aí nesse caminho de crescimento. Mas eu te diria que no momento atual, sim, eu concordo. As empresas estão sofrendo bastante aí para manter o ritmo que já tiveram anteriormente e manter os níveis de valuation atrelados ao ritmo de crescimento que elas detinham antes. Ô, Thiago, você comentou aí essa questão dos games, né, com Netflix, e a gente viu na semana passada a Microsoft anunciando a aquisição da Activision lá, foram quase 70 bilhões de dólares. E a Microsoft está fazendo alguns movimentos também para ampliar essas vias de crescimento, para ampliar potencial de mercado e tudo mais. E a gente vê não só a Microsoft, mas outras empresas também, como você disse, Netflix e outras empresas apostando nessa questão dos games, né? Essa nova realidade trazida também por causa da pandemia, muita gente ficando em casa, muita gente jogando videogame, ficando mais próximo ali do videogame ou do celular, os games pelos celulares. Isso aí acaba abrindo uma nova oportunidade para toda essa cadeia de empresas de tecnologia? Totalmente, cara. Eu te diria que antigamente game era lazer, né? Hoje game virou um tipo de ferramenta de interação humano-máquina, né? Você gamifica experiências do usuário em várias plataformas, então gamificar algo virou sinônimo de você transformar uma solução de software ou um portal de site ou uma solução de e-commerce em algo mais interativo. Ou seja, a gamificação ela está permeando várias áreas e não só o entretenimento, né? E eu te diria que gamificar hoje é o termo base para o que a turma toda tem discutido, e essa febre aconteceu ao longo de novembro, principalmente alta de novembro dos papéis, foi muito inclinada por isso, alguns papéis de semicondutores e as FAANGs, por exemplo, cresceram muito em cima do reposicionamento do Facebook como meta, né? Toda essa discussão sobre metaverso. O metaverso ele não vai ser uma realidade se você não gamificar a experiência, se você não tiver as empresas de game que virtualizam, que montam avatares muito presentes dentro de outras companhias que prestem serviços e soluções digitais como um todo. Então, o movimento da Microsoft, ele tem dois contextos, né? Ele pega a Activision Blizzard no momento de baixa, de fragilidade. Um pela fragilidade de contexto de assédio sexual que houve ao longo do ano passado, dinâmicas de governança sempre dúbias sobre esse papel, né? A empresa tomou uma porrada de preço, né? Caiu demais o preço ao longo do segundo semestre, e agora nesse contexto macro, estava tomando mais uma pá de cal, como todos os outros ativos de tecnologia, ou seja, parecia muito fortuito para a Microsoft fazer um movimento estratégico, né? E pegar o ativo num contexto um pouco mais fragilizado de avaliação. A Microsoft usou dinheiro do caixa, né? Tá usando dinheiro do caixa para fazer essa transação, que assim, mostra o tamanho do poderio, os caras estão usando um pouquinho mais, algo como a metade do caixa para comprar cash free o negócio da Activision, e veja como é estratégico, né? E essa aquisição ela não é só, eu vou comprar um catálogo para competir com a Sony no PlayStation. Longe disso, a Microsoft ela não está entendendo games simplesmente como a guerra dos consoles ou a guerra do Xbox, né?
ela está entendendo a produção audiovisual, a produção gamificada como um ativo essencial para os novos produtos que estão dentro do P&D deles, né? Então a gente tende a ver cada vez mais os players forçando aí aquisições, gamificadas para dentro desse contexto de realidade virtual, de realidade aumentada, de metaverso como um todo. Essa eu te diria que é uma das primeiras aquisições aí que já conversa com esse tipo de vamos dizer assim, de caminho, de rota tecnológica, e a tendência é que aconteçam mais. Você vê até os próprios players de games entre si se movimentando, né? A Take-Two, por exemplo, comprando a Zynga. Você tem aí, vai ter uma efervescência de movimento inorgânico, né, de M&As entre as empresas desse setor, com toda certeza, porque game agora não é só lazer. Ô, Tiago, setor de tecnologia que você mencionou, que está bastante descontado já, né? Abriu uma janela aí de oportunidade em níveis pré-pandemia. Tecnologia é algo bastante amplo. Então, assim, quais setores ou subsetores dentro da tecnologia ou quais empresas, se você puder mencionar, estariam com múltiplos bastante descontados? Olha, a gente enxerga, eu vou te responder onde tem oportunidade e depois te comento sobre descontos, tá? Eu acho que a gente está numa oportunidade flagrante, até porque as empresas corrigiram, mas corrigiram menos, né? Em dois setores. Um setor é o setor de segurança cibernética, né? A gente está falando de papéis como o Palo Alto Networks. Se vocês derem uma olhada, Palo Alto Networks até parece que a crise não está vindo, né? É curioso, é uma empresa de segurança cibernética multissolução, que já estava subprecificada em relação aos peers lá atrás, tem sofrido um pouco, mas tem sido penalizada bem menos que outras hope stocks, empresas que consomem caixa, né? Você pega papéis como a própria Okta, o CrowdStrike, essas empresas mas que com um pouquinho mais de visão você consegue compreender o que as empresas fazem, entender onde estão as oportunidades e conseguir se posicionar. CrowdStrike, por exemplo, é nada mais do que um antivírus, como qualquer antivírus de computador, só que agora aplicado ao universo da nuvem, né, ao universo de servidores. Então, essas empresas, se entendendo um pouquinho mais a fundo, você enxerga algumas oportunidades que até nesse contexto, especificamente a nuvem, a contextos de servidores em nuvem, a gente está falando de mercados que crescem a 3 dígitos ano a ano, né? Então, são empresas que, lógico, já têm valuations um pouquinho mais altos, mas continuam entregando resultado de crescimento independentemente do contexto de crise, né? Um segundo setor com oportunidade bem flagrante, o setor de semicondutores. Você tem hoje uma crise de componentes que tem impactado alguns papéis, né? Você tem aí um problema de componentes, de fornecimento de componentes para a boa cadeia dos fornecedores e desenvolvedores de chips, né? Mas você tem empresas como o TSMC, que é um fabricante quase que oligopolístico, mas tem quase tomado o monopólio da produção de chips para os Estados Unidos, para além da Intel hoje. Você tem players como a própria NVIDIA, que agora está sofrendo muito por um movimento que não deu certo de aquisição da ARM, de uma empresa que ia consolidar toda a parte de arquitetura de chips no mundo. Você tem todos os papéis que estão atrelados a 5G, que de certa maneira estão sofrendo correções em relação ao contexto de aviônica, esses desafios do 5G aplicados à aviação. Então, Qualcomm, Broadcom subiram bastante, agora sofreram um pouco mais e tendem a crescer, cadeias que estão crescendo 60% a 70% ao ano. O CAGR estimado de venda de modems de 5G passa dos 60% ao ano de crescimento numa cadeia que é basicamente dominada pela Qualcomm e mais 2, 3 peers em escala global, como a Huawei, por exemplo, né? Eu te diria que semicondutores e segurança cibernética são dois setores bem atrativos, independentemente do contexto de crise. Agora, pensando em valuation, eu te diria que a cadeia das fintechs e de meios de pagamento sofreu muito além da conta. É lógico que isso tudo se traduz na tendência de inflação, correção de juros, consumo em questionamento sobre a manutenção da atração desse consumo em escala global, isso impacta principalmente os meios de pagamento. Então, você vê correções bem fortes, abruptas em players muito sólidos como a própria PayPal, né? Você vê negócios que têm um posicionamento disruptivo como a Square, né? Hoje Block, o deal do Jack Dorsey, né? Que saiu da Twitter para assumir esse papel, com correções enormes, né? E você vê players que estão dentro da cadeia de pagamentos, mas cuja solução é muito mais focada no universo de SaaS, de software como serviço dentro da cadeia de e-commerce, como a Shopify. São empresas que foram penalizadas para caramba. Hoje, no próprio pregão, a Shopify continua sendo penalizada muito. A empresa está enfrentando uma volatilidade enorme, mas são empresas que se portam até como ameaças para o próprio império da Amazon. Hoje, quando a gente fala de e-commerce, principalmente para PMS, né? Então, você tem ativos muito sólidos que foram corrigidos e que valem aí uma visão um pouco mais analítica para executar posições sempre com visão de médio e longo prazo. Então. Tirar uma dúvida contigo. Falar em tecnologia americana, não tem como não falar de Tesla.
De algum modo o Tesla surge no assunto. Se você resolver falar, sei lá, se o Palmeiras tem ou não Mundial, vão te perguntar, e o carro da Tesla, levou ou não o Palmeiras para ter Mundial? Aí eu fico com aquela velha história, eu sou velho, eu tenho 50 anos. Como é que a Tesla vale mais que a Toyota, meu Deus? Eu te diria que a Tesla vale. É uma ótima discussão. Não, vale mais que a Toyota. Mas eu te diria que ela está valendo, né? Esse setor, eu te diria que até diferentemente do setor bancário, a gente falou de Nubank, né? Que também foi uma discussão sobre o valor, né, do banco, uma comparação com ativo de economia tradicional. Mas no caso da Tesla, você vê um ambiente competitivo no qual os grandes players automobilísticos eles acordaram, né? E eles estão sim fazendo lançamentos competitivos diretamente à Tesla, né? Ocupando alguns espaços de mercado que a Tesla, lógico, por ser uma scale-up muito parruda, ainda não ocupa, né? Por mais que já seja agora superavitária, né? A Tesla começou a ter primeiros exercícios superavitários, por isso que o papel subiu tanto, porque todo mundo apostava que o Elon Musk não ia conseguir executar na velocidade que ele planejava, e ele executou, e com uma parceria única com o governo chinês, escalou para caramba no mercado asiático, tem dado superávit, e lógico, o papel entrou num hype, até numa memificação, né? Porque o Elon Musk é sinônimo de meme hoje, seja na cadeia da internet, seja no mercado financeiro, né? As ações flutuam e o preço das moedas, das criptomoedas, flutuam conforme as declarações dele. Então, eu te diria que Tesla é um ativo muito sofisticado de você analisar do ponto de vista comportamental, da demanda de investidores mesmo. Agora, o ambiente competitivo está bem mais agressivo, né? E você vê não a Ford, a Volkswagen ou a Toyota competindo com a Tesla, mas você vê a Ford, a Volkswagen e a Toyota com NVIDIA embarcada, com parcerias estratégicas com grandes outros players de realidade aumentada, de realidade virtual, com grandes empresas de sensoriamento fazendo parcerias, ou até com corporate ventures dessas próprias companhias. Por exemplo, a Volkswagen está investindo em um novo set de baterias em conjunto com o Bill Gates para tentar bater de frente com a questão de autonomia dos veículos elétricos e bater de frente com o roadmap da Tesla, né? Então você começa a ver uma cadeia competitiva bem agressiva, bem curiosa. Isso quer dizer que Tesla vai cair? Não quer dizer que Tesla vai cair. Isso quer dizer que a cadeia automotiva tradicional que está pivotando para o modelo de elétricos é interessante olhar. Veja, se vocês derem uma olhada, posso estar enganado aqui nos números de cor, mas Ford valorizando mais que 100% no year to date, aí, se você pegar os 12 anos, os 12 meses, né? Nos 12 months, comparando com uma Tesla que subiu aí próxima do índice, 20-25%, que é um ativo que subiu demais, caiu demais, um ativo que quase que é uma montanha-russa no comportamento de ações ao longo do último ano. Teve uma alta recente muito forte, mas também sofreu um pouquinho agora, no contexto, sofreu um pouquinho, não diria que bastante agora nesse contexto de pandemia, nesse contexto de entrada de ano, tá? Então, assim, a gente tem uma posição em Tesla, sendo muito direto contigo, uma posição pequena, uma posição que até ela olha a Tesla por ser uma desbravadora de um mercado que está em forte ascensão, tá? Mas eu te diria que o horizonte, ele tem um pouco, sim, de oceano vermelho aí, com base nos outros players, e talvez o momento de ramp-up da empresa já tenha acontecido nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, tá? Deixa eu tirar uma dúvida que eu não sei se você vai conseguir me ajudar. Quando será popularizado o carro elétrico? Isso vai chegar um dia? Porque chegou um carro, eu estava vendo o carro esse final de semana, o carro elétrico, eu não sei se é Ford, GM, 240 mil. 240 mil por gasolina até, para beber no almoço, maluco. 240 mil num carro elétrico. Que economia eu vou ter, só para o meu bisneto, né? Não, isso tende a popularizar pra caramba. Na verdade, quando você entra com um novo roadmap de tecnologia, é natural que você entre com um produto de alto valor agregado no começo, até para bancar o R&D pregresso, todo o gasto de P&D que você teve para lançar uma nova solução, né? Então, a tendência agora, lógico, é barateamento das tecnologias, aumento da escala de fornecedores, isso deve vir. A dúvida é quando vai vir para o Brasil, né? Eu sei que para mais alta renda, os 240 mil, já vai ter uma abundância de veículos disponíveis. Agora, as montadoras em escala global, as tradicionais, estão abraçando a tecnologia elétrica, e isso vai vir para os veículos populares. O desafio é toda a cadeia fiscal brasileira, né, quando a gente fala da cadeia automotiva, né? Agora, eu te diria que nos Estados Unidos e na Europa, se você daqui a uns 2, 3 anos, com toda certeza, a tendência é que se alugue um carro elétrico. Pô, mas 240 mil carro elétrico, eu não sei qual é a potência do motor dele, é só para tirar onda na Faria Lima, maluco. Se você pegar a estrada, ele não vai. Por enquanto, com toda certeza, cara. Te diria que para o Brasil,
ainda é um sonho, na verdade, ou um luxo, né? É só Gani mesmo, mas ninguém aqui pode ter um carro elétrico. Gani é o do meio de nós 5. Ô, Tiago, tem uma pergunta aqui no chat para você. Não sei se você fala sobre o case ou se tem alguma visão, mas o Jonathan está perguntando sobre Intelbras. Se você acredita que vale a pena, olhando para essas empresas, poderia ser considerado esse papel aí mais de tecnologia, mais um papel voltado aí para uma fábrica, uma indústria, alguma coisa nesse sentido. Você acompanha ou tem alguma perspectiva para a Intelbras, só para a gente poder ter aqui a pergunta do nosso telespectador? Olha, eu vou ser bastante transparente. A gente chegou a dar uma olhada no papel, com um pouco mais de critério. O que a gente tem priorizado, na verdade, são empresas que têm um roadmap de tecnologia mais fronteira da ciência mesmo, que tem um posicionamento um pouquinho mais amplo. O que eu te diria é que vale a pena olhar a Intelbras uma linguagem de análise mais de economia tradicional mesmo, talvez fazer uma análise de múltiplos mais tradicional, comparar com outros players de componentes. E aí, como não é algo que está tão latente no nosso universo de cobertura, eu não sei se nem te precisasse o timing do papel de preço, ele é tão interessante. A gente conhece o case até porque, de certa maneira, a Intelbras nasceu aqui no estado em que a Catarina Capital também nasceu, né? Nosso nome aqui em Santa Catarina. Então, tem até pessoas aqui do ecossistema que interagem com a companhia. A gente tem uma relação relativamente próxima. Agora, eu não sei te precisar tanto Intelbras quanto Positivo. Eu te diria que ainda são empresas que elas bebem um pouco do resultado dos roadmaps lá de fora. Então, se você analisar historicamente e olhar o lag de algumas empresas similares aí 2, 3 anos atrás, você consegue entender um pouco como é que vai ser o comportamento de crescimento dessas companhias e tentar drivar aí um modelo, um DCF, em que você consiga ter uma visão de projeção um pouquinho mais clara das empresas, tá? Agora, é interessante olhar que tem papéis, eu vou ficando um pouco em cima do muro sobre a Intelbras, mas indo para alguns paralelos, eventualmente da cabeça de quem pergunta sobre isso. É legal olhar algumas oportunidades interessantes de empresas que têm talvez o mesmo tipo de desafio industrial ou de distribuição de componentes mais comuns, mas que estão num caminho de inovação, mas muito, muito, muito gritante, cara. Se você for olhar a WEG e Embraer, por exemplo, em toda essa questão dos VTOLs, né, do novo espaço da IVE, né, do projeto que deve fazer a IPO agora ao longo desse ano, você começa a ver empresas tradicionais que estão, ao longo de todo o tempo, se reinventando com fronteira da ciência e tendo soluções que conseguem escalar, ter visibilidade global. Eu te diria que a Intelbras ela ainda está num patamar muito mais da distribuição e replicação de players asiáticos, de players americanos que têm esse tipo de perfil de distribuição de equipamentos do que efetivamente fronteira da ciência ou um ativo de tech que drive um múltiplo tão mais interessante do que outras cadeias produtivas. Então, diria que é um papel mais tradicional de se analisar e menos âmbito do nosso foco aqui de análise. Tá? Maravilha. Tiago, quero agradecer sua participação então com a gente. Obrigado por trazer sua visão aí sobre todo esse setor. A gente deu uma volta bastante grande aí em várias empresas, vários segmentos de tecnologia. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Uma ótima tarde para você. Obrigado vocês, cara. Desculpa, vocês me pegaram no meio do pregão, então eu tô com a minha equipe aqui tá aberta, eu tô mais técnico, devo estar impossível. Então, se alguma coisa não ficou clara, sempre à disposição, tá? A gente está numa velocidade aqui, a gente brinca que estamos num bunker de nerds aqui na Catarina Capital, treinando tecnologia, você tem que ter esse conhecimento especializado, muito apurado. E para quem quiser entrar um pouco nos nossos estudos, conhecer um pouco mais das empresas, sempre acessar o Newton Tech Fund, né, .com.br. Você tem conteúdos especializados sobre tecnologia que podem ajudar ou a montar sua própria carteira, ou eventualmente, se quiser investir conosco, estamos à disposição para cada vez mais trazer pouco de tecnologia para o investidor de maneira mais massificada. Tá? Um abraço. Maravilha. E sempre que quiserem, estou à disposição. Show de bola. Valeu. Valeu então, Tiago. Abraço. Quando tiver aí, vou comer a sequência contigo. Fechado, cara. Abraço. Valeu.